Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Como Estudar Sozinho. Esse curso faz parte da disciplina de Tópicos Especiais na Educação à Distância do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ISERJ. Meu nome é Daiane Silva e eu vou acompanhar vocês nessa nossa jornada. Como trabalhar o seu psicológico? Busque por inspirações. Inspirações de estudos, de pessoas que estão estudando, perfis que trabalhem métodos de estudo, tudo para que você possa se sentir motivado e não apenas fazer por obrigação. Mas por onde começar? Crie um cronograma. O fato de você estar estudando em casa pode fazer você se sentir mais relaxado e acabar negligenciando seus horários, responsabilidades e prazos. Portanto, organize-se, crie uma planilha de horários e matérias a serem estudadas. Como não ter sono na hora de estudar? Seja dinâmico nos seus estudos. Faça marcações e leia em voz alta. Crie um caderninho motivacional. Uma dica de ouro é praticar a leitura ativa, que consiste em grifar anotações, assimilar a algo e escrever post-its. Talvez fique uma bagunça na sua página, porém, você conseguirá entender com mais facilidade. Esse método é ótimo e já ajudou diversas pessoas que eu conheço. Eu espero ter te ajudado. Unidade 1. Motivação nos estudos. Como estudar mais e melhor? Qual é a sua motivação para estudar? O que deve motivar alguém a estudar? Comece perguntando-se qual é a sua motivação para estudar. Essa é uma trajetória de autoconhecimento em que você precisa parar um tempo para realmente pensar no que valoriza e no que o motiva. Muitas vezes, a resposta é mais profunda do que imaginamos, não apenas relacionada a um prêmio ao final dos estudos, como, por exemplo, assistir uma TV, comer alguma coisa gostosa, comprar alguma coisa que estava querendo. Não, isto é behaviorismo como reforço positivo, em que o reforço tem o objetivo de estimular a repetição de comportamentos que tem como consequência uma premiação positiva. Muitas vezes, essa técnica funciona como motivador, mas, além disso, também é importante colocar um significado maior nos estudos. O sentimento de orgulho próprio, de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Também o alcance de sonhos de vida, pois esses são os motivadores mais fortes para as pessoas. Portanto, o que deve motivar alguém a estudar é algo que muda de pessoa para pessoa. E esta busca real pela motivação é uma busca válida, pois realmente impacta no sentimento positivo do estudante ao começar a estudar e a ter a motivação para manter a constância em seus estudos. Como vencer a procrastinação para estudar? Por que eu não tenho motivação para estudar? Essa é uma pergunta que muitos estudantes se fazem. A vontade de fazer outras coisas é a grande tentação contra os estudos. Até mesmo tarefas não visar o quarto podem se tornar uma distração bem-vinda quando a dor da procrastinação aparece. É normal e acontece com a maioria dos estudantes essa vontade de deixar para depois. Mas, de acordo com uma pesquisadora, Barbara Oakley, a dor da procrastinação passa minutos depois que o estudante começa de fato a estudar. Então, é só enfrentar com força de vontade estes primeiros minutos, que depois fica mais fácil. Lembrar que estudar pode ser desconfortável e que é necessário sair da zona do conforto. O estudante que estuda antes e depois se diverte, consegue se divertir com mais tranquilidade e orgulho próprio, pois a satisfação e o orgulho de fazer bem feito recompensa. É normal ter preguiça para estudar. Acontece com a maioria das pessoas. A questão é como enfrentar essa preguiça e se motivar para estudar. A dica aqui é sentar na cadeira em frente aos estudos, mesmo não querendo, e enfrentar os primeiros 5 minutos desconfortáveis em que o incômodo da dor da procrastinação ainda está em ação. E após este tempo, o estudante vai começar a se envolver no assunto, na atividade, e a inércia entra em ação, deixando muito mais fácil continuar estudando.
pensando em objetivos maiores para motivar os estudos. Existem muitas ações que influenciam a motivação do aluno que deseja estudar mais e melhor. Contudo, a principal forma de aumentar verdadeiramente a motivação de um estudante é este pensar no significado maior daquilo que está fazendo. É uma ação difícil, mas de grande impacto no ânimo. O objetivo é conseguir ver além da obrigação, conseguir encontrar sentido em aprender aquela matéria. Um bom exercício é pensar que aquele conhecimento terá uma utilidade prática na sua vida futura, que em algum momento da vida, mesmo que a princípio pareça que não, terá sua importância, nem que seja para deixar o estudante mais culto como um todo, ou estimular a sua lógica, para que o estudante consiga entender coisas cada vez mais complexas no futuro. Entendendo o estilo de estudo. Cada pessoa aprende melhor de algumas maneiras. Por exemplo, lendo, ouvindo, escrevendo, fazendo. Por isso, é importante que estudantes entendam de que maneira aprendem e absorvem melhor o conhecimento. É importante encontrar jeitos em que o aluno se sinta mais confortável e sinta mais à vontade de estudar. Não há uma só maneira de aprender e hoje em dia existem recursos que facilitam as diversas modalidades. Pois podemos aprender a mesma matéria lendo um livro, assistindo um vídeo, fazendo exercícios em formatos de jogos virtuais ou mesmo escrevendo um resumo da matéria. Focando na atividade principal. Priorizar as tarefas mais importantes e evitar multitarefa é algo que aumenta muito o nível de motivação. Se o aluno está com diversos assuntos na cabeça, fica mais cansado de mudar de assunto e de tentar se lembrar de cada detalhe para não esquecer. Então, o ideal é fazer uma coisa de cada vez, se organizando no início do dia, com pequenas metas para alcançar o objetivo final maior. Dividir a tarefa em várias, mais manejáveis, pode ser motivador, pois se visualiza o que já foi feito. Tarefas grandes são, em sua maioria, mais desmotivadoras, pois não se sabe o que fazer primeiro e quanto tempo irá durar. Planner semanal. É importante fazer um planejamento de estudos, respondendo à questão: o que deve motivar alguém a estudar? Uma resposta que é pertinente à maioria das pessoas é não ver o estudo como um grande desafio, um emaranhado de coisas para fazer, sem ter claro o próximo passo. Uma sugestão para combater essa sensação ruim é, antes mesmo de começar a estudar, fazer uma lista com todos os conteúdos que precisam ser estudados e, depois, tentar dividir em pequenas ações. Após ter diversas pequenas ações específicas para fazer, por exemplo, fazer 10 exercícios de tal matéria, pensar em uma semana quantas tarefas pequenas por dia conseguirá fazer. Daí escrever um planner semanal, as tarefas de cada dia. No final da semana, ficará claro o que conseguiu fazer e estudar motivação e orgulho próprio, entendendo de fato o conteúdo. Para absorver os conhecimentos, a melhor maneira é realmente compreender o conteúdo, vendo como se aplica em nossa vida, e não apenas decorando partes do conteúdo, pois senão ele será memorizado por um tempo e depois esquecido, pois não será relacionado com outras matérias. Equilibrando a vida. Algo muito importante que afeta a motivação nos estudos é o equilíbrio da vida pessoal. Se o estudante não está dormindo bem, se alimentando bem, praticando exercícios físicos e conversando com familiares e amigos para equilibrar seu lado psicológico, seus estudos sentirão o impacto deste desequilíbrio. Basicamente, os segredos para estar motivado é a organização do tempo, o autoconhecimento e a saúde mental. Assim, basta colocar em prática estas dicas e relembrar diariamente de vencer os primeiros minutos da procrastinação para melhorar a motivação nos estudos.